Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre as leis ponderais ou leis das reações químicas, que são leis que se relacionam com a massa das substâncias presentes numa reação química. Essas leis serviram como base teórica para a elaboração dos modelos atômicos que nós veremos a seguir. A primeira lei que nós vamos ver é a lei de Lavoisier. Lavoisier é considerado o pai da química e a lei dele está relacionada à conservação das massas e pode ser enunciada da seguinte maneira: numa reação química, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Em alguns livros, a lei de Lavoisier é relacionada àquela famosa frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, para mostrar que a massa de uma reação química ela não é perdida, ela só é transformada. Que transformação que é essa? É a transformação dos reagentes em produtos. Não se tem comprovação de que essa frase foi realmente dita por Lavoisier, mas ela está de acordo com o que ele quis dizer no enunciado da lei dele. Então vamos para alguns exemplos aqui. Vamos imaginar que aqui a gente tem uma balança, aqui é uma balança. Nesse primeiro sistema nós temos um vidro com HCl, que é o ácido clorídrico. Acoplado nesse vidro a gente tem um balão de borracha, uma bexiga de aniversário, né? Dentro desse balão a gente vai colocar um pozinho que é o bicarbonato de sódio. E aí, se a gente medir a massa desse sistema inicial, vamos supor que seja 120 gramas. Então, se eu pegar esse balão e verter o pó aqui, que é o bicarbonato de sódio, dentro do HCl, vai acontecer uma reação química. Nessa reação química é liberado gás. Esse gás a gente consegue ver na forma de bolhas. E esse gás vai fazer o balão encher. Se a gente pesar esse sistema aqui de novo, olha, vocês acham que essa massa obtida aqui no na segunda situação, vocês acham que essa massa vai ser maior, menor ou igual a 120 gramas? Se a gente fizer isso aqui experimentalmente, a gente vai observar que a massa é igual. Porque olha só, a gente tem aqui um sistema fechado. No início eu pesei tudo que estava aqui no sistema, né? Que olha, esse vidro, a solução de HCl, o balão e o pozinho de bicarbonato de sódio. Quando o bicarbonato caiu no HCl, aconteceu uma reação química que provocou a liberação de gás, mas esse gás que foi liberado e conseguiu encher o balão, ele também está sendo pesado. Experimentalmente, a gente vai ver que a massa inicial é igual à massa final, ou seja, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. E isso vai acontecer sempre, de acordo com a lei de Lavoisier. Então, massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Exemplo 2. Quando a gente tem carbono reagindo com oxigênio, formando dióxido de carbono, CO2, que sai da nossa respiração. Se a gente tem uma massa inicial de 12 gramas de carbono e esse carbono reage com 32 gramas de oxigênio, qual será a massa final de dióxido de carbono? Se eu tenho 12 de carbono mais 32 de oxigênio, a massa de dióxido de carbono formada no final vai ser exatamente a soma desses dois reagentes. Então, 12 mais 32 gramas, 44 gramas de dióxido de carbono. Se numa segunda situação, eu tiver 60 gramas de carbono com 160 gramas de oxigênio, o total de dióxido de carbono formado vai ser igual à soma dessas duas massas aqui. Então, 60 mais 160, 220 gramas de dióxido de carbono. Mais uma vez, a gente observa a lei de Lavoisier. Massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Pessoal, vamos ver agora algumas aplicações da lei de Lavoisier quando o sistema é aberto. Nos dois primeiros exemplos, a gente observou que a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos e nos dois casos a gente estava tratando de sistemas fechados. Mas agora vamos ver o que acontece quando o sistema é aberto.
No exemplo 3, vamos ver como seria a reação química da queima de carvão. Só atenção aqui, toda vez que surge o termo queima é sempre uma reação com o gás oxigênio. Para existir queima, tem que haver oxigênio. Um sinônimo para queima é combustão. Só existe combustão se tiver oxigênio. Quando a gente fala da queima do carvão, eu representei aqui essa reação por meio das fórmulas químicas. Eu sei que nós não vimos ainda como montar fórmulas das substâncias, mas mais pra frente a gente vai ver. Era preciso aqui só para facilitar a representação da reação química. Então, queima do carvão é o carbono no estado sólido, reagindo com o oxigênio gasoso, formando gás carbônico. Vamos pensar na variação de massa desse sistema. No início, eu consigo medir a massa do carvão. Lembrando que eu estou num sistema aberto. Eu tenho o oxigênio do ar entrando em contato com esse carvão, mas eu não consigo medir o quanto de oxigênio que está em contato com o carvão e está participando da reação, já que o sistema é aberto. Então, no início, eu consigo medir somente a massa do carvão, porque ele é o carbono no estado sólido. No final dessa reação, o nosso produto é o CO2, dióxido de carbono, que é um gás. Então, ou seja, antes a gente tinha o carvão e depois esse carvão virou gás. O gás eu não consigo medir a massa, já que o sistema está aberto. Então, o que está acontecendo com a massa final aqui desse sistema? Vocês concordam que essa massa vai diminuir? Porque no início a gente conseguia medir a massa de algo sólido, e esse algo sólido não existe mais nos produtos, só tem o gás, e o gás é liberado para o ambiente. Então eu tenho aqui a diminuição da massa. Agora, e se acontece a queima da palha de aço? Mais uma vez, vamos entender queima como uma reação com o oxigênio do ar. E palha de aço, vamos pensar lá no bombril, né, que a gente usa na cozinha. E a palha de aço, vamos considerar que ela é formada aqui por ferro sólido. Então esse ferro, ao interagir com o oxigênio do ar, a gente pode observar que tem mudanças visuais naquela palha de aço. Se a gente observar uma palha de aço nova, acabei de tirar da embalagem, depois observar a mesma palha de aço, depois dela ter ficado exposta ao ambiente por determinado tempo, a gente vai ver que houve a formação de uma crosta em cima dessa palha de aço, geralmente uma crosta alaranjada. Essa crosta está indicando a formação de um novo produto que não existia antes, que é o óxido de ferro. Então, se a gente mede a massa de um pedaço de palha de aço antes dela reagir com o oxigênio, a gente tem uma massa. Depois, se a gente medir essa massa de novo, vocês acham que a massa vai ser maior, menor ou igual? Acertou quem respondeu que a massa vai ser maior. Por quê? O oxigênio do ar, ele está se incorporando na palha de aço e formando um novo produto, que é o óxido de ferro. Então, acontece aqui o aumento da massa. Mas aí vocês vão me questionar assim: professor, então essas duas reações estão contrariando a lei de Lavoisier. Mas isso não é verdade. A lei de Lavoisier, ela é sempre válida. Coloquei até um registro para vocês aqui, para prestar bastante atenção. A lei de Lavoisier, ela é sempre válida, tanto no sistema aberto quanto no sistema fechado. Só que, quando o sistema é aberto, a gente não consegue comprovar a lei se nessa reação tiver algum participante gasoso, porque eu não consigo medir a massa dos gases nem antes e nem depois se o sistema for aberto. Então aqui, ó, a lei de Lavoisier é válida em sistema fechado e aberto, mas só no fechado é que ela pode ser comprovada, porque se o sistema for aberto e tiver gases participando da reação, a gente tem perda de massa. Então, muita atenção quanto a isso, beleza? A lei de Lavoisier, ela é válida em todos os sistemas, tanto abertos quanto fechados. Pessoal, agora nós vamos para a segunda lei ponderal, que é a lei de Proust, também conhecida como lei das proporções fixas. O enunciado dessa lei pode ser escrito de duas maneiras. Ele fala que numa reação química existe uma proporção fixa entre as massas que reagem entre si.
Essa proporção fixa, a gente pode pensar como se toda reação química seguisse uma receita. Igual na cozinha, quando a gente vai fazer um bolo, tem a proporção correta, né? Entre a quantidade de ovos, farinha, leite e açúcar. Então, para o bolo dar certo, a gente tem que seguir sempre aquela mesma proporção. Vamos supor que o bolo fosse 3 ovos, 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de açúcar e 1 copo de leite. Se eu quero fazer o dobro de massa, eu tenho que dobrar todos os ingredientes, mas eu tenho que continuar obedecendo a proporção entre eles, porque se eu alterar só um ingrediente e não alterar os outros, a receita vai dar errado. Mesma coisa para as reações químicas. Então, numa reação química, os reagentes que participam da reação têm massas que obedecem proporções fixas entre si. Além disso, numa substância composta, lembrando que substância composta é aquela que apresenta átomos de pelo menos 2 tipos de elemento, então é quando numa substância aparecem 2 letras maiúsculas, pelo menos, porque cada letra maiúscula representa um elemento químico. Então, por exemplo, se a gente vai falando da água, H2O. Por que a água é uma substância composta? Porque tem átomos de 2 elementos químicos diferentes. Nós temos o hidrogênio e o oxigênio. Por que o O2 é uma substância simples? Só aparece uma única letra maiúscula. Então, só tem um tipo de elemento, a substância é simples. Então, essa lei pode ser enunciada dessa maneira, que numa substância composta existe uma proporção fixa entre as massas dos elementos que constituem essa substância. Então, sempre, para ser água, a proporção vai ser sempre de 2 hidrogênios para 1 oxigênio. E a proporção entre as massas desses elementos, ela é fixa. Vamos ver como que se aplica essa lei de Proust, ou lei das proporções fixas. Peguei aqui o mesmo exemplo de reação, né, entre o carbono e o oxigênio, formando o dióxido de carbono. Se a gente pega aqui, olha, 12 gramas de carbono e reage com 32 gramas de oxigênio, a gente vai ter uma determinada massa de dióxido de carbono formado. Lembrando que uma lei ponderal não anula a outra. Aqui continua sendo válida a lei de Lavoisier. Então, se eu somasse aqui, ó, 12 gramas com 32 gramas, então a massa de dióxido de carbono formado seria 44 gramas. Aqui embaixo, olha, a mesma coisa. 6 gramas mais 16 gramas, daria um total de 22 gramas de produto. Mas vamos observar o que está acontecendo em cada situação aqui, olha. No primeiro experimento, eu tinha 12 gramas de carbono, reagindo com 32 de oxigênio. Já no segundo, eu passei a ter a metade de carbono. Se é a metade do carbono, o oxigênio também tem que seguir essa proporção. Ele também foi reduzido para metade. No terceiro caso, eu peguei e dividi por 2 de novo. Então, olha só, o que era 6 gramas passou a ser 3 gramas de carbono. Então, para seguir a receita, o oxigênio também tem que vir para metade, né? Então, passou de 16 gramas para 8. Se a gente pegar aqui, olha, em todos esses casos e dividir a massa, fazer a razão, né, entre a massa do carbono e a massa do oxigênio, por exemplo, aqui, ó, 12 dividido por 32, se a gente pegar aqui 6 e dividir por 16, pegar 3 e dividir por 8, em todos os casos a gente vai achar o mesmo número. A razão entre eles é a mesma, porque a proporção entre os reagentes é fixa. Se a gente pegar aqui, ó, em todos os casos vai dar 0,375, que é a proporção entre a massa de carbono e oxigênio. Ela é obedecida em todos os casos que essa reação química acontece, quando eu tenho carbono reagido com oxigênio para formar o gás carbônico. Aqui uma observação importante: se qualquer um dos reagentes sair fora dessa proporção fixa, então se a gente tiver colocado qualquer reagente que não obedeça à nossa receita, esse reagente ele vai sobrar. A gente fala que esse reagente está em excesso, tá? Então só participam da reação aquela quantidade de reagente que obedece a essa proporção aqui, ó, entre os 2 reagentes. Tudo bem?